Leave Watchmen Alone. E começa o último programa da série Before the Watchmen. Não, gente, Antes do Watchmen. tá, não, mas... A única pergunta que eu me faço sobre Before the Watchmen é: pra quê? Deixa o Watchmen em paz. Pra ganhar dinheiro. Exato. Porra, Não, roubou eu minha sei, frase, velho. sim, todo mundo sabe que é pra ganhar dinheiro. Mas isso, sim, todo mundo sabe que é pra ganhar dinheiro. As empresas estão lucrando com isso. Tá, beleza, tá aí sem problema nenhum. Eu só posso lançar o meu Nerd Rage aqui. Gente, nada que foi feito com o Watchmen, com exceção do filme, é bom. Eu não sei. Existe coisas. Eu faço parênteses que existe coisas. Não. Cara, não vale a pena. Até, assim, mesmo aquilo que as pessoas dizem sobre Before Watchmen que é bom em perspectiva comparando as outras coisas do Before Watchmen. Concordo. Seguinte. É sério, não dá pra você classificar as coisas do Before Watchmen como algo bom em si. É sempre bom comparado às outras coisas do Before Watchmen. Então, Ou um bom, mas ficou devendo algumas coisas. Pois é. E é isso que é foda. E aí a gente tá pra falar de um dos personagens mais icônicos da história e que teve uma história... Pode falar palavrão? Pode. Uma história bosta. Até esse tá suave, eu já Não. falei pior. Gente, tudo Seguinte. bem, eu já li muita história pior do que essa do Before Watchmen, do Rorschach, mas, cara, ela é ruim. Ela é bem ruim. Thiago, então, antes de. Já que a Billy já foi queimada, Tá, não, beleza. tranquilo. Todos esses Before Watchmen, do Minuteman até o Rorschach, começou com uma pergunta inicial. O primeiro bloco, na verdade, é uma pergunta um pouco diferente do que você poderia esperar. Como você conheceu o Watchmen e como o Watchmen te marcou? Cara, pô, é um pouco difícil. É até complicado dizer isso, cara, mas... Tô tentando, assim, eu não lembro agora quem foi, mas eu lembro, cara, que foi, eu não sei se era um amigo do meu primo ou se foi um colega de sala, alguma coisa assim. Eu lembro que eu devia ter uns 13 para 14 anos e alguém virou pra mim e falou: lê isso aqui. E foi assim que eu comecei a ler o Watchmen, né? E assim, cara, achei fantástico. A linha central da história eu achei genial. Era uma coisa fantástica, assim. E eu apaixonei pela história. Admito que na época, como eu era muito mais novo do que eu sou agora, Ainda bem, né? ainda bem, eu não percebi, por exemplo, o tanto que a parte do Contos do Cargueiro Negro é genial para a história. Porque na época eu achava um saco, eu pulava os Contos do Cargueiro Negro porque eu achava chato. Mas depois, bem de mais velho, que eu fui reler o Watchmen e tal, eu fui ver, pô, cara, isso é um negócio que enriquece a história pra caralho. Assim, mostra aquela ideia de que quando você não tem mais os super-heróis para ser num mundo de heróis como o de Watchmen, você não tem mais a necessidade de histórias de super-heróis, de histórias de atos de heroísmo feitos por pessoas, mas, por vigilantes, né? Mas aí você precisa, a ficção precisou ir para algum lugar. E aí, nesse caso, a ficção foi para o lado da pirataria, né? E isso é que é representado pelo Contos do Cargueiro, do Cargueiro Negro. Que, assim, é uma história que por si só, cara, é massa, é foda pra caralho. E mais. E, bem, primeira pergunta sempre é como você conheceu e como te impactou ao ponto de você... Uma coisa que eu já falei, se você colocar Watchmen, se você pegar qualquer lista de melhores quadrinhos, dos 10 melhores, dos 20 melhores, dos 100 melhores, o Watchmen vai estar inevitavelmente entre os 5 primeiros, na pior das hipóteses.
Olha, o que ele impacta é o seguinte: foi a primeira vez que eu vi histórias com heróis com falhas, falhas muito humanas, por sinal. Assim, caramba, uma das cenas, pô, falando da história clássica, né? Uma das cenas que mais me impactou, eu lembro que foi a brochada do Coruja. E assim, isso me passou uma humanidade do personagem que eu achei muito massa por conta do seguinte: a fixação dele não era não era na Sally, qual era o nome Da Julie. da Julie, Da Spectral. da Spectral. O tesão dele era, ou melhor, o tesão que ele tinha não era na Julie, era na Spectral. Tanto é Júpiter. que Júpiter Spectral. tanto é que assim, quando ele encontra com ela, depois que eles salvam pessoas, que ela tá de uniforme, ele consegue. E assim, cara, isso mostrou uma humanidade do personagem que eu achei massa. Segunda coisa que me impactou muito na época foi que o final, na hora que o Ozymandias faz o discurso de vilão dele, cara, que coisa fantástica. De assim, quebrou quase todos os estereótipos de quadrinhos que eu vi da época. Que vira assim e fala: porra, que tipo de vilão você acha que eu sou? Isso tudo já aconteceu há 2 horas atrás. Eu não vou dar chance pra vocês impedirem os meus planos. E como é que o Rorschach te impactou? Já que o nosso personagem de hoje, e o último, né, é O Rorschach, assim, de todos os personagens, cara, a gente discute muito hoje em dia qual é o impacto da cultura pop no psicopata. E o Rorschach, ele traz muita ideia do seguinte: cara, qual é o impacto de um mundo de super-heróis no psicopata, no cara que tem óbvios problemas mentais? Assim, é muito comum você ver em casos de assassinos, em pessoas com esses problemas, com problemas mentais, você do estilo do Rorschach, a ideia da paranoia, das fantasias envolvendo a si mesmo. E assim, num mundo onde os vigilantes são extremamente famosos, como é que isso impactaria uma pessoa com esses problemas mentais? E é essa visão que eu tenho do Rorschach. Da mesma forma que você tem, sei lá, uma sociedade atual muito centrada em sexo, você tem a psicopatia muito associada à dominação com relação ao poder sexual sobre uma outra pessoa. No mundo dominado pela visão de super-heróis, o Rorschach, ele muito provavelmente teria a psicopatia dele ligada a essa ideia da visão que ele tem dele como um herói. E da violência, né? Sim, e a questão do fetiche da violência. Ele é de longe um dos personagens mais interessantes porque ele é, assim, mentalmente instável. E se você for ver, durante toda a história, ele é o único que efetivamente acredita nessa questão do vigilantismo. Porque, assim, todos os outros personagens estão nessa pela fama, pelo poder, por alguma outra coisa. Por dinheiro. Dr. Manhattan tá nessa porque ele não tem escolha. Ele tá lá. A Spectral, por conta da mãe. Por conta da mãe. E no fim das contas, o Rorschach é o único que efetivamente acredita naquilo. Todos os outros, eles têm visões muito particulares de por que eles estão ali. E a visão deles não é o heroísmo em si. Sempre é alguma coisa pessoal. Meu eu antes de tudo. É. E o seu... Ok, a gente briga por ele. 2 músicas. Putz. Não sei. Ótima banda. Tem uma música chamada Rorschach? Sam? Acho difícil, mas acho muito difícil mesmo. Então vamos lá. A gente pode dar uma procurada daqui a pouco. A gente pode pensar em psicopatia, alguma coisa com violência. Capital Inicial Psicopata. Cara, eu juro que eu pensei que você ia falar Capital Inicial, não sei porquê. E Plebe Rude, não sei porquê. Deixa eu ver. Mas, gente, nós vai tocar 2 músicas
tô matando em português, né? Nós vai tocar 2 músicas. Quando a gente voltar, a gente fala qual foram as músicas que a gente tocou. Caramba, tem uma Segura banda aí. chamada Rorschach. Gostei Hein? disso. Pô, gostei disso. Tem uma banda chamada Rorschach com 2 músicas deles. Eu nem sei o que eles vão tocar, velho. Não, peraí, não é a banda. É um disco? Alguém fez É uma uma playlist. música. Alguém fez uma playlist, beleza, que legal. Não, não é a playlist. Não, é uma faz música. isso não. Faz isso não. O YouTube mata a gente. Tá. É uma música Uma música chamada chamada Rorschach. Banda. Everest. Então a gente procura qualquer outra coisa. Qual que você peraí. falou? Peraí. Não, acho que o nome da banda é Girls in Havaí. Tá, daqui a pouco a gente decide. É. Tão legal que parece um sonho. 98,1 FM, Utopia. Voltando com... Foi Capital Inicial, Psicopata e Girls in Havaí, Rorschach. Ok, então já vai pensando também na próxima música deste bloco, mas... Thiago, obra escrita pelo senhor Brian Azzarello, e eu não me lembro quem foi que desenhou. Um tal Lee Bermejo. Ah, Lee Bermejo. Bermejo. Caramba, que furos, que eu gosto do cara pra caramba. Ele tem uma série chamada Assassinos, que ele escreve e desenha. Muito bom. Vamos lá. Tem um artista também chamado Rorschach. Gente, que loucura. Muito bem. Senhores, Before the Watchman, Rorschach. Ok. Tá. Vamos lá. Qual é o problema do Before Watchman do Rorschach? Assim, quando eu vi Brian Azzarello, eu olhei e falei, tem potencial. Eu fiquei com medo. Prossiga. Eu olhei, pô, tem potencial, pode ser bacana. E assim, vou ler. E efetivamente a história começa muito bem, assim. O início da história, são 4 edições, né? Uhum. O início da história é bem interessante, assim, começa a te envolver. Só que assim, a partir da 2ª edição, ele começa a desandar e parecer que aquela história que se torna apressada, do tipo, eu preciso terminar, eu tinha história para mais umas 2 ou 3 edições, mas eu tenho que terminar agora. E ele termina com um final clichê. Que olha assim, que você olha e fala, velho, Mr. Azzarello, eu esperava mais de você, cara. Sério, quando você pega aquela questão da relação dele com a menina da cafeteria, e no final o fato dela ser morta pelo psicopata que ele estava procurando e tal. Gente, isso é de um clichê. É de você olhar assim e falar, não, e ela representava uma das poucas coisas boas que tinha na vida dele, tal, alguém que viu nele um potencial, tal, de alguém que era diferente, e não sei o que lá, e no fim ela morre e tal, e o cara que matou era o cara mesmo que ele estava perseguindo, e velho, eu vi já 1 milhão de histórias com essa mesma premissa, e é só chato. E assim, é ruim. E é complicado. Assim, uma das coisas que eu falei foi que meu problema com essa história do Rorschach é que, cara, eu esperava mais. Ou melhor, não é que eu esperava mais. Eu já não esperava muita coisa. Mas o fato de ser escrito pelo Brian Azzarello me deu um certo nível de confiança, que foi quebrado. Sam? Eu não tenho muita confiança no Azzarello, porque tem uma coisa, eu apesar de não ter lido Sem Balas, mas conheço muito bem, porque tem 2 caras na minha frente que leram pra caramba, não sei quem são.
E eu já li também coisas do Azzarello na DC. Nunca li em alguma outra editora. Se ele já fez alguma outra coisa, me fala. Mas o Azzarello ele sempre gostou de trabalhar uma parada muito gangster. Então quando eu vi Azzarello, Rorschach, eu falei, cara, vai ser alguma coisa gangster. Ele deve colocar o Rorschach atrás de alguma gangue, coisa do gênero. Então a parte de decepção pra mim do Rorschach foi mais por um fator externo, não do mundo do Watchmen, mas olhando pro Azzarello. Entretanto, narrativamente eu concordo com o Thiago que ela é bem clichê, porém ela é redonda. Assim, não é uma história que ficou que vai marcar na minha cabeça, que vai marcar alguma coisa, mas pra mim ela foi redonda e se paga. Não se paga, não. Assim, Por quê? a cada dia que passa, eu chego à conclusão de que, cara, Alan Moore tá certo. Assim, deixa as obras dele em paz. A melhor coisa que fazem é não mexer mais em Watchmen. Não mexe mais em V de Vingança. Deixa do jeito que tá bom. A cada dia, assim, eu cheguei à conclusão, a gente até fora do ar aqui tava brincando, né? O Alan Moore was right. Uhum. Eu mudaria a frase, né? Alan Moore is always right. Que assim, não dá, gente. Não posso dizer nada dele como pessoa, mas, gente, como escritor, ele costuma acertar nesse aspecto. As histórias têm que começar a terminar e depois serem deixadas em paz. Leia, Curta, aproveita. comente, brigue, discuta, faça dissertações. Xingue uma rata. Mas há uma necessidade das pessoas de quererem continuações. É uma crítica que eu acho que até o Alan Moore já vi ele fazendo uma vez. A gente está vivendo numa época que o entretenimento tem medo de errar. Então, como ele tem medo de errar na criação de um personagem, ele insiste cada vez mais em personagens que são conhecidos do grande público. Porque é mais fácil Então, vender, né? Então é mais fácil você vender o que é conhecido. A Warner e a DC fazem muito isso. A Marvel, por exemplo, com o Endgame, poxa, fez uma parada arriscada que eu achei genial, que é você sacrificar os dois maiores personagens que eles tinham, para abrir espaço para novos personagens crescerem dentro da história. E os quadrinhos também já fizeram bastante. Sim, fizeram bastante isso e foi bem legal em quadrinhos. E assim, o Capitão América com o Falcão é legal pra caralho. Pra caramba. E assim, você tem possibilidade de discutir coisas completamente novas com ele. O cinema agora tá tendo uma discussão muito grande sobre preconceito, porque, um negro como Capitão América, tal, cara, isso tá gerando uma discussão boa, assim. Óbvio, tem gente idiota pra caralho dando opinião merda. Mas é legal você ter a discussão em cima do assunto. Você faz com que as pessoas estejam pensando. Quando você insiste nos mesmos personagens, aí você cria o Before Watchmen, aí você cria o After Watchmen, você não há risco. E você cria histórias que são bem ruins, justamente pelo medo de arriscar. Thiago, Oi. Before Watchmen, voltando só mais um pouquinho, só para terminar mais um detalhezinho pequenininho nessa parte da história do Rorschach. Você falou da moça, que é a história clichê. Uhum. Um vilão que ele... Com a profundidade de um pires. É gangue, velho. É gangue. E uma cidade. Como é que você vê a cidade que esse psicopata... Eu vejo o Rorschach, às vezes, muito próximo de um Batman. É uma tentativa. Só que sem o dinheiro, sem a tecnologia, né? Mas... Acho que o Zé Paulo tem uma frase que eu acho muito legal. Que uma vez perguntaram pra ele: qual o superpoder do Batman? Ele: dinheiro. E eu acho que essa frase tá certa. Afinal de contas, se não fosse dinheiro, não haveria Batmóvel, Batirangue, Bate-computador. Bate repelente tubarão. Bate compartimento para ratos do deserto. Jesus Maria José.
Ok, o seriado dos anos 60 foi terrível pro Batman. Mas essa visão do Rorschach, ser o Batman sem dinheiro, ela é bacana, mas eu não vejo muito por esse lado. Porque, assim, há algumas histórias até interessantes envolvendo essa ideia do Batman sem os recursos financeiros dele. Só que, assim, o Batman ele tem um lado da história dele como um cara extremamente focado. O Rorschach é louco. E, assim, ele tem fantasias sobre si mesmo que não correspondem à realidade. Sobre a visão que ele tem sobre si e a importância que ele tem sobre si. Então, assim, eu não vejo o Rorschach como Batman sem dinheiro. Porque o nível de loucura do Rorschach é bem diferente do... Rorschach seria um Coringa Isso que eu um ia pouquinho falar. menos doido. Não, pra mim o Rorschach seria o Coringa, entre aspas, do bem. Seria o seguinte, seria o Coringa voltado para a ideia de tentar proteger as pessoas da visão detorcida dele de mundo. Ok. Por isso que eu falei, entre aspas, do bem. O Coringa legal. E o legal aqui não é o legal... Lembra que a gente já teve essa discussão de que o Rorschach... Quando a gente viu o filme do Coringa, parênteses rapidinho, a gente não tinha feito essa discussão de que o Rorschach ele seria a ideia do Coringa só que pro lado do bem. Uhum. Porque ele tem a visão distorcida do mundo. Entretanto, apesar do Coringa ter enlouquecido, com os motivos dele, não vamos entrar nisso mesmo, o Rorschach ele enlouqueceu, só que querendo proteger a sociedade desse sistema. Eu não acho que ele enlouqueceu, eu acho que ele sempre foi doido. Assim. Ele é tipicamente a pessoa, algo que a gente vê muito no Brasil. É a pessoa que tem problemas mentais desde muito nova e cresceu numa família desestruturada. Então, pessoas nessa situação são relativamente comuns no Brasil, principalmente em periferia. A maioria delas acaba morando nas ruas. Dos músicas? Não sei. Tô pensando aqui. Porra, eu não procurei nada. Daqui a pouco a gente fala quais músicas nós tocou. Uhum. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. E você acabou de ouvir Psycho Killer da banda Talking Hearts e American Psycho do Misfits. Thiago. Psycho Killer. Thiago, o último bloco do programa Quadrinhos e duas coisas legais. Na verdade não são duas coisas legais não, porque são duas perguntas. A primeira delas é aonde o quadrinho do Rorschach te deixou assim naquele nível tão pra baixo, mas tão pra baixo que você quase que fechou a revista e falou tchau. Você já deu uma indicação. Cara, tem um pedaço que, assim, a mulher, meio que a menina da cafeteria, acha que compra umas roupas pra ele, aí ele toma um banho, troca de roupa, se veste melhor, tal. Cara, esse pedaço eu olhei e falei, velho, o que eu tô fazendo aqui? Porque, assim, não é o ato em si, mas é tão mal escrito. E, assim, a forma como ela se aproxima do Rorschach é tão ruim, assim, é muito abrupta. E, assim, não dá pra você ter um aprofundamento psicológico do personagem. Ele é um cara doido que tem o costume de almoçar todo dia sozinho num restaurante. Em geral, as pessoas vão se aproximar dele com certo cuidado. E essa mulher se aproximou de uma forma que, bem, é esquisito na história. E aí a reação do Rorschach foi tão clichê pro próprio personagem, do tipo, eu sou alguém desesperado por atenção e eu preciso de alguma coisa assim. E é um pouco complicado porque no começo da história já mostra que o personagem já está isolado. Então, assim, ele não se aproximaria. A impressão que dá é que ele não se aproximaria de uma pessoa que tentasse se aproximar dele. E assim, mais ou menos nesse meio da revista, sabe quando você olha assim e fala, cara, eu vou continuar só porque... Já cheguei aqui, até aqui mesmo, eu já cheguei até aqui. Assim, poucas histórias me deram essa mesma sensação. De olhar e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui lendo isso? Tu teve isso?
Eu tive, mas não foi nessa cena. Quando foi na parte das brigas com as gangues, eu achei bem chatinho. Principalmente na primeira sova que ele toma, que eu olhei assim, por culpa ainda, não é querendo ser chato, mas um pouco culpa do Brasarello. Mas ao mesmo tempo, a história, ela cria, da mesma forma que o Thiago falou de o Rorschach ser alguém isolado, você cria o que o Rorschach ele é um mito que era imbatível. E na próxima página o Rorschach tá lá caído, sendo esmurrado por uma gangue, e eu fiquei, beleza. O mito era isso? É. E assim, nesse pedaço da história também eu uso um outro clichê que é fraco, é ruim. Que é aquela ideia do, olha, eu não vou tirar a máscara dele, porque com a máscara as pessoas saberão quem ele é. Se eu tirar a máscara dele as pessoas não vão saber e tal. Gente, isso é um clichê que eu já li em tanta história do Batman. Não só do Batman, mas de qualquer vigilante mascarado. Isso é praticamente o principal clichê dos anos 70 de quadrinhos. O interessante é que era exatamente... aí vem uma coisa que eu acho fantástica, é que quando o autor sabe de algo que nós não sabemos, mas o autor quer manter. Uma coisa que não funciona. Cara, quem não quer tirar a máscara do Batman? Quem não quer tirar a máscara do Demolidor ou do Homem-Aranha? Mesma coisa, o Homem-Aranha tem várias histórias também que o vilão tem a chance e fala, não vou tirar sua máscara. Meu! A coisa mais simples que tem no Rio do Crime. Eu quero saber quem é esse cara. Pois é. Uma das coisas que eu acho que seria interessante se focasse no Rorschach, que aí eu não sei se até onde... tá bom, eu tô batendo muito no brasileiro, mas tudo bem. Se poderia trazer algum roteirista, é de se passar na loucura que o Rorschach tem. De se embarcar nos pensamentos. Obviamente, o Azzarello traz isso, mas algumas vezes ele fica muito focado mais em contar a história do que necessariamente trabalhar muito o personagem. E aí fica muito vazio. Uma das coisas que, pra mim, particularmente, eu entendi mais o Rorschach na história do Coruja, que é o Straczynski que faz, porque o Coruja é parceiro do Rorschach, do que propriamente no Rorschach. No Rorschach parecia que eu tava vendo uma história de gangster e eu tava só. Pois é. Mas, não sei, eu volto a bater nessa tecla. Gente, Before Watchmen, pra quê? Sério. E, bem, que momento Before Watchmen, Rorschach, te lembrou Watchmen? O que me lembra de Watchmen? A capa. A capa, concordo, mas assim, de história nada. Porque assim, o Before Watchmen, todos, tirando do Coruja e do Rorschach, sempre lembravam alguma coisa da obra. Tanto que você pega o Minuteman, ele é praticamente que o Watchmen. Tirando um detalhezinho aqui, eu tô ali perdido, mas é o Watchmen. Já o do Rorschach e do Coruja, não. São duas histórias totalmente novas. Feitas... São duas histórias ruins. Não, o do Coruja é boa. Não, do Coruja é boa. Do Coruja é boa. Do Coruja é boa. Mas o Straczynski raramente erra. Tem esse detalhe. Straczynski dificilmente erra. Quando deixam ele trabalhar... Lembrando que o Amodei não foi ele que fez. Cara, todo programa que tiver Straczynski, eu vou lembrar que não foi ele que fez. Anota. Cara, o Amodei... Não, mas o Amodei é outra história. Mas não foi ele que fez. Foi outra loucura. Thiago. Não, só uma parte, realmente, velho. É pra enfatizar isso. Por favor. Ainda era o Joey Quesada? Joey Quesada. Gente, alguém dá uma surra no Joey Quesada por conta do One More Day. Pronto. Bem, o tanto que hoje ele é um dos chefões da Marvel que quase não pisa mais na linha de edição. Mas ele já tá nos patamar muito acima também. Cara, eu tenho uma grande admiração, velho. O Joey Quesada é um dos grandes responsáveis pelo crescimento da Marvel nos últimos anos. Assim, ele é Kevin Feige, né? Cara, todo o universo... Kevin Feige é cinema, assim, né? Muita coisa do universo cinematográfico se deve a esforços do Joey Quesada. Mas, cara, ele errou muito. Errou feio com o Amodei. Thiago. Desculpa. Tudo bem. Eu também já entraram no assunto também. Então. Pra terminar o bloco pra terminar essa saga Before Watchmen, pra terminar tudo isso que a gente viu nos últimos... praticamente nos últimos 2 meses, que foram 2 meses só para Before Watchmen, todos os personagens que estão ali dentro. No Watchmen, o Rorschach, ele, se você não sabe disso, te foi mal, mas ele morre. O quê? Tristemente. Ele morre?
Porque me deixou muito puto da vida. Não, Mas faz sentido ele morrer. Sim, faz. Infelizmente. Como é que dá pra olhar pra esse Before Watchmen e ver uma quase origem de personagem, ver tudo aquilo que ele fez durante o Watchmen e às vezes olhar e falar, pô, o personagem acaba? Porque Before Watchmen nem tanto. Mas quando você vai lendo o Watchmen, né, chega nas últimas cenas e... Gente, assim, detalhe, essa pergunta tem a ver com outra perguntinha. A morte do Rorschach, ela é extremamente impactante no fim de Watchmen. Que, assim, é algo bem inesperado. E talvez um pouco do preconceito que eu tenho com relação à história, além do fato da história ser ruim, é o fato de que você está contando a história de alguém que eu sei o final. E isso é meio chato. Se eu já sei o final, você precisa me dar uma novidade muito grande para eu querer saber da origem. E nesse caso, o Azzarello não deu. E Watchmen, a série da HBO, que tem o Rorschach como figura inicial. Eu não vou ver. Por quê? Bem, eu acho que ele já... Desculpa, Eu sei que ele já falou isso. Leave o Watchmen alone, cara. Sério, alone. Cara, gente, deixa o Watchmen em paz, cara. O Watchmen tá ótimo do jeito que tá. Deixem o Watchmen em paz. Outra. Datado ou não? Algumas coisas sim, outras não. Talvez seja uma das concessões que eu faço. O final de Watchmen é bem datado, aquela questão do monstro e tal. É algo que o filme conseguiu fazer uma atualizada no final que eu achei fantástico. Que Alan Moore, não me perdoe por isso, mas eu gosto mais do final do filme do que do quadrinho. É só eu que gosto mais do final do quadrinho do que do filme? Acho que talvez. Mas, assim, gente, não dá. É algo que o Alan Moore fala, as histórias têm começo, meio e fim. Respeitem o fim. Então, finalmente acaba Before Watchmen. É sério, velho. Não, finalmente acaba algo que não deveria ter começado. Eu comentei isso logo no começo, que eu só comecei a ler Before Watchmen por conta do Carlos. Ele foi que me passou essa perrenga. Tem coisas legais, né? Lendo tem coisas legais, tem coisas que são divertidas. Uma boa parte delas é chato que dói. Tem coisas que eu, com os programas, algumas das visões eu mudei muito de colocação. E chegamos finalmente a aquilo que, se você quiser olhar para o Watchmen, a série, como eu e Samuel começamos a fazer, numa esperança de que fuja muito do Watchmen, né, que eles consigam dar uma respirada bem longe do que foi e da importância do Watchmen para os quadrinhos, porque depois de Watchmen tudo mudou. Não, sem dúvida. Isso é inevitável falar. Olha, que depois tudo mudou. Se você for ver a profundidade dos heróis, você criar a ideia de heróis com falhas, conflitos morais em heróis, tudo isso para mim é posterior ao Watchmen. Antes de Watchmen, todo mundo era muito infalível. A falibilidade do herói, para mim, ela foi inaugurada com o Watchmen. Tem uma outra coisa anteriormente, mas essa falibilidade como um conceito de história é o Watchmen. Tudo veio depois. Tudo pega o que há de vir. Ok? Ok. Duas músicas. The End. The Doors. This is the end, my only friend. The End. Mais alguma coisa aí? Não. Ou só vai essa mesmo? Não, você já falou. This is the end. Então, The Doors pra acabar com Before Watchmen. Finalmente. Tchau.